Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York nunca parecerá tão cruel quanto naquela noite. A chuva caía em cortinas densas, batendo com força nas calçadas e transformando as ruas em rios estreitos. As luzes de neon dos arranha-céus projetavam reflexos cintilantes no asfalto molhado. Nesse caos luminoso, uma figura deslizou entre as poças. Clara Johnson, uma mulher sem teto de 32 anos, vestida com várias camadas de roupas gastas. Os cabelos molhados grudados no rosto. Ela havia aprendido a se misturar à multidão, a se tornar invisível, mas naquela noite a fome e o frio a haviam tornado ousada. Seus olhos aguçados e cautelosos pousaram em um homem elegante e apressado saindo de uma limusine preta estacionada em frente a um prédio com janelas iluminadas. O homem, William Prescott, de 39 anos, impecavelmente vestido com um terno, tinha um olhar apressado e distante. Em sua pressa, colocou seu celular de última geração sobre o capô do carro, apenas o suficiente para abrir a porta. Clara, como se guiada instintivamente pelo acaso e pelo desespero, estendeu a mão e o agarrou. Seu coração batia forte. Ela nunca havia roubado nada, mas aquele celular representava uma chance, um bilhete para alguns dias de sobrevivência. O mundo parecia prender a respiração. Clara já desaparecia nos becos escuros, sumindo na tempestade como uma sombra, enquanto William não percebia nada. Este telefone, porém, não era apenas um objeto. Era um cofre digital, contratos, provas, segredos comerciais, contatos privados. Uma chave para um mundo que Clara nem sequer conseguia imaginar. E ela, sem se dar conta, acabará de entrar em um universo onde cada ação poderia ter consequências dramáticas. Encharcada até os ossos com o coração disparado, ela buscou refúgio em um abrigo noturno, agarrando o telefone como um tesouro roubado de uma vida que jamais conhecera. Naquele momento, nem William nem Clara suspeitavam que aquele roubo desencadearia uma série de eventos que despedaçariam suas vidas, expondo-os à verdade, à justiça, e a um encontro que mudaria tudo. Na manhã seguinte, William Prescott estava em sua luxuosa cobertura no coração de Manhattan, com uma xícara de café fumegante na mão. A cidade lá embaixo já fervilhava, buzinas de táxi, sirenes ao longe, pedestres apressados. Mas William não ouvia nada. Seus olhos estavam grudados na tela da televisão. A CNN transmitia uma reportagem sobre os moradores de rua da cidade, um segmento comovente e humano. Uma jovem apareceu na tela. Com os cabelos ainda úmidos e os olhos cansados, mas determinados, ela falou com uma autenticidade brutal. Relatou a fome, o frio, a solidão, e como os ricos e o sistema os ignoravam. William sentiu um choque gélido no peito. A voz, o rosto, era ela, Clara Johnson, a mesma jovem que no dia anterior havia roubado seu celular na chuva. Ele congelou. Cada palavra que ela pronunciava ressoava como uma acusação silenciosa. Não se tratava simplesmente de um roubo material. Era um lembrete brutal de sua própria ignorância, de seu isolamento em um mundo onde o dinheiro mascarava a verdade. William sentiu uma estranha mistura de raiva e admiração. Como ela havia sobrevivido sozinha à tempestade, com uma dignidade que ele jamais poderia ter imaginado. E acima de tudo, como ela ousara, sem saber, expô-lo a uma realidade que ele sempre ignorara. Ele pegou o celular, checando os arquivos, as mensagens, as fotos. Tudo parecia intacto, e no entanto, ele sabia que um simples objeto poderia se tornar o catalisador de eventos incontroláveis. Pela primeira vez em anos, o magnata dos negócios William Prescott sentiu-se vulnerável. E pela primeira vez compreendeu que o telefone roubado não era uma ameaça, mas sim uma porta de entrada para um mundo que ele precisava entender. Um assistente bateu à porta, interrompendo seus pensamentos. Senhor Prescott, o senhor tem uma reunião em 10 minutos? William balançou a cabeça, os olhos ainda fixos na tela. Negócios, contratos e lucros já não importavam. Ele precisava encontrar aquela jovem. Precisava entender o que ela estava vendo, e o que a presença dela significava para ele. Pela primeira vez, poder e dinheiro já não bastavam. E em algum lugar, num abrigo improvisado. Clara ainda não fazia ideia de que sua sobrevivência acabará de virar a vida de um dos homens mais poderosos de Nova York de cabeça para baixo. William Prescott estava sentado em seu escritório com paredes de vidro, com vista para Manhattan. A cidade estava ainda mais iluminada do que o normal pela luz da manhã, mas para ele, tudo parecia sem graça, quase irreal. Seu telefone permanecia silencioso sobre a mesa à sua frente. Clara Johnson, a jovem que ousara roubar seu bem mais precioso e que agora o atormentava. Seus assistentes haviam iniciado uma busca,
Todas as pistas apontavam para abrigos, para bairros pobres que ele nunca se dera ao trabalho de explorar. Mas quanto mais William aprendia sobre ela, mais dividido se sentia. Havia duas opções. Castigue-a pelo roubo, lembre a todos que a lei e o poder estavam do lado dele, mandem a polícia se necessário. Afinal, ele era dono de tudo, inclusive de um celular roubado. A atitude de uma pessoa sem teto poderia ter parecido trivial para ele. Tentando compreendê-la, descobrindo quem ela era verdadeiramente aquilo que a havia impulsionado a agir, e talvez ele aprendesse algo sobre este mundo que existia. Sempre ignorado. William passou as mãos pelo rosto. Raiva e frustração fervilhavam dentro dele. Reviveu o dia anterior. A chuva, o telefone, aquela figura trêmula desaparecendo na escuridão. E aquele rosto na televisão naquela manhã, tão corajoso, tão real. Ele percebeu que estava diante de uma verdade que nenhuma riqueza poderia apagar. Sua vida, apesar de seus milhões, jamais se cruzara com a dos membros invisíveis da sociedade. E aquela jovem, por meio de um simples furto, acabará de lhe abrir os olhos. Seus assistentes preocupados aguardavam uma decisão. O que devemos fazer, senhor? Perguntou um deles. William balançou a cabeça negativamente. Não a persiga, ainda não. Quero entender antes de agir. Essa escolha inesperada o abalou profundamente. Ele sabia que Clara poderia representar um risco. Ela agora detinha em suas mãos um objeto contendo segredos de sua vida profissional. Mas, mais do que o risco, era a possibilidade de transformação que o atraía. Compreensão, aprendizado, talvez mudança. William se levantou, encarando o horizonte, com as mãos cerradas em punho. Ele ainda não sabia como abordar Clara, nem como aquele encontro se desenrolaria. Mas uma coisa era certa, ele não era mais o mesmo homem. A tempestade que atingira Nova York no dia anterior não apenas encharcará as ruas, ela abalara seu mundo. Em seu abrigo improvisado, Clara ainda não fazia ideia de que sua vida estava prestes a se cruzar com a de um dos homens mais poderosos da cidade, e que aquele simples telefone roubado se tornaria o ponto de partida para uma transformação que ela jamais poderia ter imaginado. As ruas de Nova York fervilhavam de atividade, mas no abrigo noturno onde Clara Johnson passava os dias, o mundo exterior parecia distante. Ela distribuía cobertores e sopa aos moradores de rua, sempre atenta às necessidades de todos. Seu celular roubado estava em sua bolsa, cheio de mensagens e contatos que ela ainda não havia explorado. Na entrada do abrigo, um som diferente de passos ecoou. Clara ergueu os olhos e viu um homem de terno, com o cabelo impecavelmente penteado e o olhar intenso. William Prescott. Seu coração afundou. Como ele sabia onde encontrá-la? Estaria buscando vingança? Ele a cumprimentou em tom pausado. Clara Johnson. Sou William Prescott. Acho que precisamos conversar. Clara deu um passo para trás, desconfiada. Você é o cara cujo telefone eu peguei ontem, disse ela friamente. Por que você está aqui? William respirou fundo, sentindo que cada palavra tinha de ser escolhida com cuidado. Eu não vim para punir você. Ainda não. Mas, eu quero entender. Entender por que você fez isso e o que você vê neste mundo que eu nunca vejo. Clara estreitou os olhos. Ela não sabia se devia acreditar nele. Até então, todos os seus encontros com pessoas ricas haviam resultado em humilhação ou rejeição. Mas algo em seu tom de voz, em sua presença, a impelia a ouvi-lo. Quer entender? Perguntou ela cética. Então sente-se. E não pense que vou dourar a pílula. Aqui a verdade é dura. Pessoas estão morrendo lá fora. Pessoas como você não veem nada. William assentiu com a cabeça, aceitando o desafio silencioso. Sentou-se num banco de madeira enquanto Clara continuava a distribuir os cobertores, com movimentos precisos e cheios de compaixão. O silêncio durou alguns minutos, enquanto cada um avaliava o outro. Então Clara quebrou o gelo. Quer saber como é ser invisível? Pois bem, é isso. O frio, a fome, a solidão. Você sempre teve tudo, e eu quase não tenho nada. E ainda assim, luto todos os dias para sobreviver. William sentiu um nó na garganta. Ele nunca havia encontrado tamanha sinceridade. Sua vida de poder e riqueza jamais havia se cruzado com tamanha humanidade genuína. E este telefone, disse ela finalmente, você o deixou cair. Eu o peguei para sobreviver. Não me pertencia, mas eu não tinha escolha. William olhou para ela em silêncio. Então compreendeu que aquele encontro não era um simples confronto, era uma oportunidade. Uma chance de ver o mundo como ele realmente era, através dos olhos daqueles que ele havia ignorado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era nem um magnata nem um patrão. Era simplesmente um homem, diante de uma mulher que lhe mostrava a verdade sem concessões.
As ruas de Nova York, vistas da limusine de William Prescott, eram um espetáculo que ele nunca havia parado para observar. Mas hoje ele saiu do veículo, acompanhado por Clara. A chuva e o frio não o impressionaram tanto quanto a verdade que se revelava diante de seus olhos. Clara o guiou por vielas e abrigos, mostrando-lhe rostos marcados pela vida, mãos calejadas buscando sopa quente, olhos que simplesmente imploravam para serem vistos. William sentiu seu mundo luxuoso desmoronar a cada passo. Os arranha-céus que dominavam a cidade de repente pareceram inalcançáveis, como monumentos ocos diante daquela realidade humana crua. Aqui, disse Clara, entregando um cobertor a um homem sentado encostado na parede, todo dia é uma luta. Algumas pessoas morrem sozinhas nas ruas. E você tem tudo. Você poderia fazer tanto para mudar isso, mas continua preso em suas torres de vidro e aço. William não respondeu. Sentia que suas palavras seriam inúteis. Cada cena que presenciava, cada história que lhe contavam, o atingia profundamente. Viverá sob a ilusão de que dinheiro bastava, de que o poder oferecia proteção. Mas ali, nada disso importava. Clara o levou a um centro comunitário, onde voluntários distribuíam alimentos e roupas. William observou em silêncio como cada gesto, mesmo menor, tinha um impacto real. Ele compreendeu que este mundo, que ele havia ignorado por tanto tempo, estava repleto de coragem e dignidade, apesar do sofrimento. No fim do dia, enquanto caminhavam de volta para um beco mais tranquilo, William finalmente quebrou o silêncio. Clara, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Eu não sabia, não mesmo. Clara olhou para ele, cansada, mas determinada. E agora você sabe. E agora cabe a você decidir o que fará com o que sabe. William percebeu que o celular roubado, que ele inicialmente considerará uma perda, era na verdade a chave para sua própria libertação. Clara o obrigou a olhar além das paredes do prédio, além de sua riqueza, e a confrontar uma verdade que ele sempre se recusará a reconhecer. Pela primeira vez, William Prescott sentiu um desejo genuíno de mudança despertar dentro de si, não por imagem ou lucro, mas por humanidade. E Clara, com sua força e compaixão, tornou-se a guia inesperada para sua transformação. Algumas semanas haviam se passado desde que Clara Johnson e William Prescott se conheceram. A cidade continuava em seu ritmo frenético, mas para eles nada era mais como antes. Clara havia concordado a contragosto em trabalhar com William, não pelo dinheiro, mas para dar voz aos moradores de rua que ela conhecia tão bem. Em um amplo salão envidraçado do centro comunitário, William anunciou publicamente um projeto sem precedentes. Um fundo de ajuda massivo destinado a melhorar as condições de vida dos sem-teto. Clara seria o rosto da operação, sua diretora operacional. A imprensa estava presente, com as câmeras apontadas para eles. As críticas certamente viriam em profusão. Alguns acusariam William de se envolver em filantropia para obter reputação. Mas Clara, incansável e perspicaz, sabia que essa visibilidade era uma arma que ela poderia usar para proteger o sem-teto e conscientizar o público. Não estou aqui para ser admirada, disse Clara às câmeras com voz firme porém clara. Estou aqui para que os invisíveis sejam vistos, para que as pessoas entendam que sobreviver nas ruas não é uma escolha. William, ao lado dela, sentiu uma emoção que nunca havia experimentado antes, orgulho misturado com profundo respeito. O celular roubado, que ele inicialmente vira como objeto de furto e traição, tornará-se o catalisador dessa mudança. Abrirá a porta para um encontro improvável, para um despertar que transformaria suas vidas e as de muitos outros. Após a conferência, no silêncio de seu escritório, William relembrou aquela noite chuvosa em que tudo começou. Lembrou-se de Clara, encharcada até os ossos, agarrada ao celular, apenas tentando sobreviver. E agora, aquela mesma mulher liderava um projeto capaz de mudar o destino de centenas de pessoas. Para Clara, a vida também mudou drasticamente. Ela não era mais apenas uma sobrevivente invisível nas ruas. Ela se tornou uma voz poderosa e respeitada, capaz de influenciar e proteger aqueles que nunca foram ouvidos. E nessa aliança improvável entre riqueza e sobrevivência, entre poder e humanidade, uma coisa ficou clara. Às vezes, um ato simples, um celular roubado, um gesto de coragem, pode mudar vidas e criar um mundo mais justo. A chuva ainda caía lá fora, mas desta vez já não era fria e cruel. Lavava a cidade, como que para marcar o início de uma nova era.